Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou artesã há 15 anos, trabalho com a modelagem, minha técnica é a modelagem em biscuit em cerâmica e sou professora também, formada em artes visuais, e hoje eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica, sobre o artesanato, sobre esse momento que nós estamos vivendo de grande evolução dentro da cultura da nossa cidade. E aqui em Carapó eu participo da Associação de Arte e Artesanato Vale da Esperança, sou vice-presidente, sou artesã instrutora também, faço oficinas e também hoje já temos o nosso grupo da cerâmica, que é a Associação Sol do Vale. Somos os integrantes do grupo da cerâmica, é feito com associados ceramistas, artesãos, que a sua técnica é somente a modelagem em cerâmica. A Associação de Ceramistas Sol do Vale, ela é composta hoje por sete membros, né, 7 associados, e nós iniciamos há 3 anos atrás com uma oficina de cerâmica realizada aqui na nossa associação mãe, que a gente costuma chamar, que é a Associação de Arte e Artesanato Vale da Esperança, onde nós temos a dona Josefa como mestra, né, na tecelagem, e nós conseguimos, na época, trazer essa oficina de 40 horas para a associação e todos aqueles que participaram, que na época foram 18 alunos, 7 resolveram seguir, né, na técnica de modelagem em cerâmica. Sendo assim, após esse tempo, 2 anos e meio, nós fomos aperfeiçoando a técnica aqui mesmo, e também individualmente, nós decidimos formar a Associação de Cerâmica Sol do Vale. Como nós começamos a participar de eventos fora, exposição, rodadas de negócios através do Sebrae, então nós caminhamos para a referência cultural ser o nosso norte de produção, né? A referência cultural do nosso estado, Pantanal. Então, hoje, os ceramistas da Sol do Vale, cada um, eu posso dizer assim, que se aperfeiçoou em um bicho do Pantanal. Então, nós temos a artesã que faz as araras, faz os tuiuius, tem a outra que faz o jacarezinho, tem a outra que faz as onças, né? E eu faço a capivara juntamente com outra colega também. E também, pensando na nossa região, eu também produzo o ervateiro, né? Que ele vem de encontro com a nossa referência cultural, que hoje é patrimônio nacional, cultural, o tereré, e também fala da nossa história, da nossa cidade, do início, né? Do início da colonização daqui da nossa cidade, Carapó. Então, o ervateiro e a capivara tererezeira, como eu gosto de chamar ela, é hoje a minha peça principal. É a peça assim, que mais tem saída, que a gente mais comercializa, que tem mais encomendas, e assim eu consigo também passar um pouquinho da referência cultural da nossa cidade e do nosso estado. Então, hoje, o artesanato na nossa cidade de Carapó, ele tem sentido muito recursos públicos, né? Mais do que há 5 anos, quando eu comecei a trabalhar somente com artesanato, que eu comecei a viver somente da renda do artesanato. Então, hoje nós temos as leis de incentivo culturais, Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. Nós também estamos começando a nos inscrever em editais grandes, tipo o FIC, né, que é o Fundo de Investimento Cultural do nosso estado. E com esse incentivo, com esses recursos, o artesão, que é também instrutor, porque nem todo artesão é instrutor, porém todo instrutor é um artesão. Ele consegue escrever projetos culturais com referência do nosso estado,
e realizar esses projetos em instituições, né, nas escolas. Eu faço parte de um projeto de oficinas terapêuticas no CAPS, já em abril agora faz 3 anos, e lá eu faço as oficinas de técnicas de modelagem. E com isso, outros instrutores, outros artesãos também estão conseguindo realizar os seus projetos. A gente consegue, dessa forma, passar a nossa técnica, passar de geração para outra geração, a importância da gente saber dos nossos costumes, dos nossos jeitos, aquilo que é a nossa referência cultural dentro da nossa cidade, aquilo que é a nossa identidade cultural, né? Esse ano de 2025, nós vamos estar realizando na cidade de Carapó muitas oficinas e vários artesãos, instrutores do nosso grupo de ceramista vão estar realizando nas escolas, na Escola Cândido Lemes, nós também vamos estar na PAI, nós vamos estar no projeto Sorriso da Criança, vamos estar no CRAS também, e assim ensinando essa técnica de modelagem, apresentando o nosso trabalho e ajudando também as pessoas a conhecerem um pouco mais do artesanato da nossa cidade. Então, aqueles que querem conhecer um pouco mais, né, sobre o artesanato local da nossa cidade de Carapó, a Associação de Arte e Artesanato Vale da Esperança, ela fica à disposição, aberta ao público, todos os dias de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4 horas da tarde. Fecha um pouquinho para o almoço, mas sempre tem um artesão, sempre tem alguém aqui fazendo alguma coisa, então você pode estar fazendo essa visita também para conhecer todos os outros artesanatos que nós temos aqui, inclusive a tecelagem, né? E também a gente hoje, há 3 meses, nós estamos realizando a FEPEC, que é a Feira dos Pequenos Empreendedores da cidade de Carapó. Toda sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde até às 11 da noite, tem a feira de gastronomia, né? Somos mais de 30 expositores e também lá você vai encontrar as nossas peças de artesanato em cerâmica, né? E outros artesanatos também dos associados da Vale da Esperança. E eu convido você também a estar vindo, conhecer, saber das nossas oficinas. Você que é artesão e quer participar de uma associação, também nós estamos abertos aí para receber vocês e com certeza a associação pode somar junto na produção dos seus artesanatos também. Eu sou Geisiane Marquezolo, sou psicóloga e musicoterapeuta e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história na música e na psicologia. A música ela começou para mim em 1998, 99, então a música veio primeiro que a psicologia. Eu comecei a tocar na banda da minha cidade, na banda até então Vila Lobos, né? E eu tinha aí uns 9, 10 anos, mais ou menos. E eu falava assim que a música era um grande sonho que eu tinha, que eu queria viver da música, eu queria poder tocar nas orquestras, e eu tinha esse sonho aí dentro de mim. Então foi aí que eu encontrei a oportunidade na banda da cidade, aqui na prefeitura, né, que proporcionou para nós na época, e eu comecei a tocar clarinete. Eu falo que até o clarinete era maior do que eu, né, porque eu tenho 1,5 m. Naquela época, então, com 9, 10 anos de idade, o clarinete era do meu tamanho. E foi onde eu fui realizando sonhos, tocando as músicas que eu conhecia, tocando em grupo, porque eu gosto muito de gente, né? Então, onde tem gente é onde você vai me encontrar. E aí eu tocava com essas pessoas que eu gostava muito, tocava as músicas que eu gostava, as músicas dos desenhos animados, dos filmes. E foi aí que veio aí aumentando a minha vontade ainda mais de viver da música. Quando eu tive ali em torno de uns 15, 16 anos, que eu estava ali no segundo, terceiro ano da escola, eu tinha que escolher a faculdade. E eu queria fazer música. E aí eu tive uma grande dificuldade, porque na época não tinha faculdade de música aqui perto da minha cidade, né, que eu moro em Carapó. E não tinha em Dourados ou algum lugar mais perto. Tinha só na capital. E a minha família não podia arcar ali com os custos da faculdade de música na capital para mim, né, para morar fora, enfim. E aí meus pais falaram, olha, Geisiane, não vai dar não, dentre esses e outros motivos, né,
E aí eles falaram que não seria possível eu fazer a faculdade de música, mas que eu poderia escolher um outro curso que eu gostasse. Então, no meio disso, o que aconteceu? Olha, eu gosto também de psicologia, porque eu tinha alguns amigos que falavam sobre comportamento humano, e eu gostava desses assuntos, sabe? E aí eu falei, tá, vamos ver o que é isso. Então, eu descobri que seria psicologia. Então, a psicologia tinha aqui na cidade vizinha, e eu fui estudar psicologia, porque entre música e psicologia, qualquer uma das duas que eu fizesse, eu estaria feliz, né? Só que eu estava lá na faculdade de psicologia e eu descobri que na universidade tinha uma orquestra. Eu falei, meu Deus do céu, tá vendo? A música não sai de mim. Só que eu também não tinha dúvida em relação à questão da psicologia. Eu era feliz cursando, né? Fazendo curso ali, estudando sobre o comportamento humano, que é algo que eu gosto muito até hoje, né? Até uma linha de pesquisa que eu gosto demais. Então, o que é que eu posso fazer para unir a música e a psicologia? Então, continuei a faculdade, fiz os 5 anos de faculdade, entrei lá na pós-graduação depois, mas continuei tocando na orquestra. Então, a minha história de entrar na música foi assim, e como eu coincidi com a psicologia foi dessa maneira. Então, quando eu terminei o meu curso, quando eu fui terminar o curso de psicologia, eu queria encontrar uma maneira de unir as minhas duas paixões, a música e a psicologia. Então, eu fui fazer a famosa monografia na época, né, que era o trabalho de conclusão de curso. E aí, o que é que eu fiz? Eu quero falar de música, mas também quero falar do ser humano e do comportamento. O que eu vou fazer? Pensei. Falei, já sei, vou falar de música e emoções. Então, eu fiz o meu TCC, o meu tema foi a influência da música nas emoções. Aí pronto, aí eu fiz o casamento perfeito, né? A música e a psicologia. Então, foi assim que eu finalizei a minha faculdade de psicologia, unindo aí os meus dois amores, né? Um tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer a musicoterapia. Eu falei, pronto, é aqui, achei o meu lugar. Então, um tempo depois, eu fiz a pós-graduação em musicoterapia. E eu falo que hoje sim, eu vivo do meu sonho. Hoje eu tenho o Soneto, que é o Centro de Cultura e Saúde Mental, da qual hoje nós somos em 20 colaboradores. Eu falo que eu vejo meu sonho realizando todos os dias, porque dentro do Soneto nós temos os atendimentos de saúde, da psicologia, psiquiatria, nutrição, naturóloga e diversos profissionais de saúde, e também na cultura, que nós temos as aulas de música. E nós somos aí os professores, né, de violão, guitarra, baixo, aula de canto, piano, e temos também um artista plástico que trabalha conosco, né, com os alunos ali, a parte de pintura e artes, enfim, tantas outras, né? Então nós unimos aí a música, unimos a saúde e unimos também tantas outras, né, a arte de uma forma geral. Então o Soneto hoje eu falo que é a realização do meu sonho, junto com outros colegas que trabalham comigo, que foi unir a psicologia e a música, e temos aí a musicoterapia, esse serviço para a nossa comunidade. E a música ela é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, e aqui eu vou trazer algumas vertentes falando desde a infância, pelo seguinte: hoje eu trabalho com aulas de música, também com a musicoterapia, além da parte da psicologia. E eu vejo que é uma junção muito interessante, porque quando nós pensamos desde pequenininhos lá, eu vou trazer novamente quando eu escrevi sobre a influência da música nas emoções. Desde pequenininha, essa criança, quando está até mesmo dentro do ventre da mamãe, em torno ali do 4º mês, né, a criança já começa a ouvir os sons externos. Então, por isso que a criança já conhece a voz da mãe, já conhece a voz das pessoas que estão à volta dessa mãe. Quando ela nasce, ela demonstra através de alguns estímulos, né, de que ela conhece aquela voz. Então, mesmo quando a mamãe já está gravidinha daquela criança, ela já tem esse contato com o mundo sonoro. Tanto que até mesmo na musicoterapia nós trabalhamos com gestantes, né, para a mãe ouvir esse som também, aí os sons que acalmam, os sons que deixam ela agitada, e por consequência essa criança também sente aí, ouve esses sons, tá? E como é que essa música vai influenciar nessas crianças, no desenvolvimento humano? Então, primeiro eu quero te fazer um convite. Para prestar atenção no que é que você escuta aqui, ó, à sua volta. Os sons, não estou dizendo nem de música, estou dizendo de sons. O quanto que os sons nos influenciam, tanto direta e indiretamente. Diretamente eu digo quando você ouve, presta atenção, né, que está acontecendo aqui à sua volta, e indiretamente quando você nem está percebendo, mas tem um monte de sons aqui te estimulando. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita numa determinada rede de supermercados, que eles precisavam vender alguns vinhos que estavam ali com a data de validade próxima do vencimento.
E aí eles colocaram algumas músicas italianas lá no som ali do mercado, né, na caixa de som do mercado. E essas músicas italianas, elas remetem muito à parte culinária, à comida e à bebida. E é claro, fizeram isso de forma intencional e as pessoas compraram mais os vinhos. Então percebe o seguinte, o quanto aí até a própria mídia utiliza isso de forma intencional e a gente não percebe. Então, onde nós andamos, onde nós formos, a gente é estimulado, nós somos estimulados a determinadas sensações por meio do som. Tá? Então preste mais atenção nas músicas que você escuta por aí. Por que certas coisas você compra ou você consome mais? Que tipos de sons que influenciam nas suas decisões? Então isso tudo é utilizado de forma intencional e, claro, a gente muitas vezes não percebe, tá? E também pensando em outras questões, como é que nós somos estimulados com esses sons? Por exemplo, você está andando na rua, passa na frente, sei lá, de uma loja que seja, e está tocando uma música ali eletrônica, né? Aquela batida, tá, 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 tá. E você está caminhando a pé. Se você parar para prestar atenção, o seu caminhar daqui a pouco está no mesmo tá, 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 daquele som, sem perceber. Então eu falo que a música, ela nos influencia de forma direta ou indireta, de forma que você perceba, consciente ou inconsciente. Por quê? Trabalha alguns estímulos, além da questão sonora, né? Nós ouvimos, mas também influencia no nosso cérebro. Então, todo o nosso corpo, ele caminha de uma forma a corresponder aos estímulos sonoros. Então, preste atenção naquilo que você ouve. Hoje, trabalhando diretamente, qual é a minha área de atendimento? Pensando em música e musicoterapia, hoje eu trabalho com crianças. O meu trabalho nas aulas de música e na musicoterapia, que são coisas diferentes, a aula de música tem o intuito de ensinar a criança ou ensinar a pessoa a aprender a tocar o instrumento musical. Eu fiz esse movimento porque eu toco piano, né? Então, a criança, a pessoa a tocar o instrumento musical. Ou até mesmo assim, a gente fala que a educação musical ou aulas de música é para a pessoa aprender a tocar o instrumento. A musicoterapia, ela vem com a música de forma terapêutica. De que jeito? Trabalhando as necessidades daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vem com um caso grave de ansiedade, nós podemos trabalhar ansiedade com essa pessoa por meio da música? Com certeza, aí entra a musicoterapia, entra também o trabalho da psicologia. Então, através de músicas selecionadas, nós podemos trabalhar para acalmar essa pessoa, para diminuir esses estímulos de ansiedade. Então, é claro que tudo isso vem sendo trabalhado, como eu disse anteriormente, de forma intencional. O que é que eu escolho para trabalhar aquela necessidade da pessoa, certo? Então, a diferença entre aula de música, ou musicalização, e musicoterapia. Então, por isso que o quão importante é nós prestarmos atenção nesses estímulos sonoros, prestarmos atenção em que tipo de música que entra na nossa casa, e eu não estou te dizendo que música X ou música Y é boa ou a outra é ruim. Eu estou te dizendo o que é que você gosta de ouvir, o que é que as suas crianças estão ouvindo, que palavras que nessa música estão sendo ditas, estão sendo cantadas, para que a nossa família repita. Aquelas músicas que são chiclete na nossa cabeça, por que será que gruda tanto? Como eu disse, intencional. São utilizadas diversas maneiras para que essa música fique grudada lá, batendo no teu cérebro e você repita. Tem a música que a gente fala assim, eu não gosto dessa música, mas estou aqui cantando ela. Por quê? Porque é trabalhado de forma intencional para o seu cérebro repetir esses estímulos, tá? Então a música, a psicologia, a musicoterapia, elas são utilizadas de forma a quê? A trabalhar esse comportamento humano, a trabalhar as sensações ou as emoções humanas. Então, por isso, sempre fica aí esse convite para você prestar atenção em que tipo de música você está ouvindo e está colocando dentro da sua casa. Então, eu quero convidar você para conhecer o meu sonho, que é o Soneto, Centro de Cultura e Saúde Mental. O Soneto fica aqui na cidade de Carapó, na Avenida 7 de Setembro, número 41, na frente da antiga Torre da Telemes, para quem é mais velho aqui na cidade, né, na frente do Residencial Carapó. É um espaço de acolhimento para que as pessoas possam utilizar a música, utilizar a psicologia, a musicoterapia, os outros serviços que nós temos, de aulas de pintura também, nutricionistas, naturólogas, psicólogas, psiquiatras, professores de música e quantos outros serviços que hoje eu realizo o meu sonho
no Soneto, vendo essas pessoas da nossa cidade oferecendo esses serviços para as pessoas também da nossa cidade. Você que é de fora também pode vir conhecer. Nós também temos o espaço de atendimento online. Para você que não é daqui, você pode utilizar os serviços do Soneto de forma online também. Mas eu gosto de fazer esse convite que, se você puder conhecer, porque é o sonho do meu coração para as pessoas da minha cidade, que vocês possam compartilhar desse sonho e vivenciar esse sonho comigo. Então venha conhecer o Soneto, Centro de Cultura e Saúde Mental. Olá, meu nome é Michel Gil Coronel, sou professor de arte, sou formado em artes visuais, sou artista plástico, desenhista, sou ator e atualmente sou chefe de departamento de cultura municipal. E hoje eu vim aqui para contar um pouquinho minha trajetória nesse mundo das artes. É interessante a gente comentar que nesse meio artístico, normalmente o artista ele precisa ter a paixão pelo que faz. E desde criança eu sempre gostei muito da área da arte, mesmo na verdade não sabendo aonde eu poderia chegar por esse caminho. Então, portanto, desde quando eu tinha praticamente 4 anos de idade, eu comecei a me apegar muito à área do desenho. Eu lembro que quando eu era criança, eu ganhei um estojo de pintura de aquarela, aqueles bem sensíveis mesmo do meu tio. E lá eu comecei a pintar e sempre fui muito motivado pela minha mãe. Minha mãe sempre deixou bem claro assim, que eu era um bom desenhista, que eu poderia me tornar um grande artista. E isso foi crescendo junto comigo com essa crença, né? Lembro ainda que um dos pontos que na minha infância foi muito interessante, nós tínhamos aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, o jornal chamado Diário MS. E teve um momento que houve um concurso, né? Não era exatamente concurso, mas era uma mostra praticamente de trabalhos, desenhos. E eu lembro que eu fiz o desenho, minha mãe mandou para o Diário MS. E infelizmente eu não tenho mais acesso a esse material, mas eu fiquei muito contente quando em uma das publicações do Diário MS apareceu o meu desenho lá para todo mundo ver, o pessoal de Dourados ver, o pessoal do MS praticamente ver. E eu lembro que durante muitos anos eu guardei com muito carinho aquela matéria, né? Conforme foi se passando o tempo, eu fui mudando de casa, fui mudando minha vida e infelizmente acabou extraviando esse recorte aí que para mim era muito importante. Conforme fui crescendo, fui tentando me identificar numa profissão onde eu poderia me encontrar nesse meio. Aí eu comecei a tentar procurar um ambiente onde eu poderia me formar na área do desenho. E perante o meu estado, o caminho mais fácil que eu tinha seriam 2, ou era arquitetura ou era de fato as artes visuais, né? E eu lembro que eu me inscrevi para o ProUni e por um acidente de inscrição online eu acabei saindo da arquitetura, que eu queria me inscrever para ser arquiteto, e acabei me inscrevendo para ser artista, fazer a faculdade de arte visual. No primeiro momento eu não queria, não tinha o objetivo de ser professor, só que como eu não tinha outra opção na época, eu acabei topando, me formei como professor de arte e acabei, e minha história praticamente se começou a construir na educação, onde eu tive muito contato com os alunos durante mais de 10 anos, inclusive já fazem mais de 15 anos que eu sou professor formado, e aí a minha carreira começou na educação sem saber o que eu estava fazendo, assim, no sentido que eu achei que aquilo não era o meu caminho, não era um lugar que eu poderia, talvez assim, crescer. E acho que por questões até divinas aí, eu acabei crescendo muito nessa área, onde eu comecei a trabalhar nas escolas do ensino fundamental, a gente começou a trabalhar muitos projetos relacionados às artes visuais, e juntamente com isso começou aqui o teatro. Né? Quando eu era criança, eu também fui muito chamado a participar de peça teatral por professoras, e eu cheguei a apresentar muitas peças também. Eu lembro que a gente chegou até a apresentar, quando era aluno, na parte do ensino médio, um sarau de poesia. E era outra área que eu gostava bastante também. E a gente começou a unir na escola o útil ao agradável com vários projetos que envolviam as artes visuais e também o teatro. Dentre eles, a gente começou a participar de festivais de teatro, onde a gente fazia cenografia, e aquilo começou a tomar conta praticamente no meu dia a dia, de uma rotina diferente, até sendo quase que um projeto extra às aulas de arte que eu já dava na escola. E a gente começou a participar de vários festivais, eu juntamente com os alunos, com as escolas, acabamos vencendo festivais de teatro, e eu comecei a entender também que era uma área que eu gostava. Acabou que tendo destaque
no nosso município e fora do nosso município a parte teatral, onde a gente conseguiu levar alunos aqui do nosso município para apresentar na capital, Brasília, Distrito Federal, onde a gente foi vencedor de vários festivais de teatro. E isso começou a cada vez aumentar mais minha reputação na cidade, começou a aumentar minha reputação lá fora. E eu percebi que, além do desenho que eu já fazia, né, eu comecei, na realidade, a gostar também bastante da área da atuação. E em 2022 eu acabei passando numa seleção de uma produtora no Rio de Janeiro, que ela era de Ribeirão Preto, mas estava fazendo um concurso no Rio de Janeiro para participar como, né, para se inscrever, para ser cadastrado, para ter um contrato com a produtora. E eu acabei passando, e daí para frente eu comecei a investir também na minha carreira profissional de ator, onde eu tive contato com vários diretores aí de renome de emissoras como a Globo, como a SBT, e muitas figuras bem conhecidas do teatro também, cursos com companhias também muito famosas teatrais aqui no Brasil, e eu comecei a me aprofundar muito nessa área, e cada vez evolui mais nessa área também. E deu-se que, em último momento, depois de tudo isso aqui, eu comecei também a passar em editais de fomento à cultura que nós temos hoje no município. Inclusive, o projeto ao qual estou sendo aqui gravado, estou participando, é um projeto que é beneficiado por essa lei. E todos os projetos que eu participei, eu fui aprovado, né, na parte das artes visuais, nas partes do teatro, também como eu disse, eu sou desenhista. Tenho páginas em perfis, né, em plataformas de rede social como Instagram, onde ali eu mostro os meus trabalhos. Eu também tenho telas que eu fabrico, todos com esse sentimento, né, de nostalgia que veio da minha infância, através das histórias em quadrinhos, o mangá, a cultura oriental que eu gosto bastante, tentando trazer uma identidade sul-mato-grossense, valorizando também as nossas raízes daqui. E por fim, quando praticamente eu já tinha quase que um convite para estar tentando desenvolver a minha carreira lá para fora, eu recebi o convite para assumir a pasta do Departamento de Cultura Municipal, o qual hoje, atualmente, eu estou ainda, né, atuando nessa área. E hoje, praticamente, todos os projetos relacionados à música, ao teatro, às artes visuais, a gente está tentando cada vez mais fomentar essa cultura e trazer essas vastas áreas, né, das artes aí para Carapó também. Então, me sinto muito contente de estar praticamente fazendo parte da história de Carapó, e assim a gente vai continuar. É um prazer também aqui participar desse documentário, contar um pouquinho da minha história. E se vocês quiserem conhecer mais do nosso trabalho, peço a vocês para conhecer o Departamento de Cultura Municipal de Carapó, as páginas também, as redes sociais minhas, que é Michel G Oficial, que está no Instagram. Temos também o LM Arte 22, que é a página também dos meus trabalhos artísticos. E por aí vai, né? Novamente eu quero agradecer aqui a oportunidade. E é isso, pessoal. A arte, quando a gente entra no meio artístico, por mais que você entenda que há muitos momentos que você passa por conflitos, lutas, né? Aquilo está impregnado em você. A arte ela fica impregnada na gente, e a gente não tem como deixar de ser artista uma vez que a gente conhece a arte. E é isso. Prazer. Abraço.